Os tablets são ferramentas poderosíssimas para as empresas. Ah, vá! Como se você já não soubesse. Eles são revolucionários e estão presentes em diversas indústrias, gente. Porém, e sempre tem um porém, o uso incorreto tem custado muito. Fica aí hoje que você vai entender quais são os acertos e como devem ser utilizados da melhor maneira possível. Sejam bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje você vai acompanhar a gente aqui num papo muito legal sobre tablets. Você achava que sabia tudo de tablet, né? Gente, a gente sabe que investir o dinheiro e não ter o retorno esperado é um dos maiores pesadelos das empresas hoje em dia, né? Pra gente não cair nessa armadilha, hoje eu vou conversar com o Rashia, ele que é especialista na área de mobilidade e produtos da Zebra, gente. A Zebra que é uma empresa conhecidíssima no mercado pelas linhas de impressoras, coletores de dados, tecnologias de automação RFID e hoje também é uma das líderes quando a gente fala sobre tablets profissionais, que é o que a gente vai abordar nesse Scancast de hoje. Seja muito bem-vindo, Rashia, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui, obrigado pela chance e oportunidade de conversar sobre esse tema que parece tão fácil, mas não é. Então eu estou hoje à disposição, queria bater, conversar, falar. Acho que um dos pontos mais importantes foi o que você falou, né? Todo mundo fala, é fácil, só que se errou vai dar prejuízo. E aí, estou aqui para contar alguns causos, algumas histórias, algumas coisas. E, assim, pode me cortar se eu me empolgar. Tá bom? Porque já... Papo. Então tá bom. Vamos lá, Rashia. Qual que é a grande diferença de um tablet Zebra e um tablet comum que a gente compra na loja? Bom, o tablet comum de loja é um tablet de consumo, né? Quando a gente fala tablet de consumo, ele está voltado para o uso caseiro. Ou no escritório, às vezes, para fazer alguma coisa, uma atividade mais simples. Mas assim... ele está voltado para uma atividade comum, né? Ela não é uma atividade que se você não tiver o tablet na mão e por algum motivo ele parou de funcionar, você vai seguir com outra coisa, vai seguir com papel, vai seguir com notebook, vai seguir com outras ferramentas. Então assim, ele não vai prejudicar o teu trabalho, não vai trazer prejuízo. Tablet profissional tem a mesma carinha, o mesmo tamanho de tela, tem algumas características que são similares, outras piores, outras melhores, mas é o equipamento que está na mão da operação. Se está na mão da operação e parou, é prejuízo para a empresa. Aí você fala, e aí? O que rola nesse meio? O que acontece se parar? O pessoal bate no primeiro olho e fala assim, é muito mais barato, eu troco. Não é bem assim. E é isso que eu queria hoje mostrar um pouquinho para vocês, a diferença. Trouxemos aqui, né, alguns equipamentos. Tem um monte de tablet aqui. Sim, um monte. Trouxe um bem simples, eu trouxe um equipamento de entrada. Só que assim, o equipamento mais simples da Zebra já é um tablet profissional. E a gente vai mostrar um pouquinho dessas diferenças aí. Que legal, que legal. Porque a gente vê tablets em muitos setores, né? Só que muitas vezes eles estão sendo usados de formas erradas, né? Quais são os erros mais comuns, então, que a gente encontra? Olha, é difícil a gente falar que é erro, né? Mas vamos... Desacerto. Vamos dizer que é um acerto, um erro. Por que eu falo que é difícil? Tablet é uma das poucas tecnologias em que, por exemplo, o usuário em si, ele falou, nossa, eu vou usar, me ensina a usar um tablet. Não foi, ele simplesmente aconteceu. Ele estava lá, tinha uma necessidade de, às vezes, redução de espaço, às vezes necessidade de tirar um notebook, né? Tirar um computador desktop e colocar um equipamento que desse para utilizar uma aplicação. A vinda do Android, né? Ele meio que ajudou isso de uma maneira bem geral. O pessoal fala assim, olha, vamos simplificar as aplicações, utilizar, por exemplo, o web browser, usar isso, usar aquilo. E as empresas, com o tempo, elas foram melhorando esse processo. Só que aí o usuário falou, pô, se eu posso utilizar um web browser para acessar o meu aplicativo no Explorer, no Chrome, nos outros, eu também posso utilizar no tablet. Talvez um ajuste aqui, outro ali, mas vamos testar. Então ele criou esse mercado. Por isso que eu falo que é muito difícil você falar os acertos e erros que o cliente cometeu. Não, o cliente não cometeu erro nenhum. Ele desbravou o mercado. Ele desbravou, perfeito, palavra perfeita, ele desbravou. Ele falou, eu quero utilizar uma ferramenta num local, num equipamento, de uma maneira que eu consiga ter autonomia, que eu tenha mais espaço, que eu consiga
melhorar também o processo junto ao meu usuário. Meu usuário se sente melhor já tocando na tela em vez de escrever. Então eles criaram isso. Aí você fala assim, e onde que está o erro? O erro, eu acho que aí sim foi um pouco do fabricante, sim, e um pouco também das revendas, dos nossos associados, vamos dizer assim, que não perceberam que o cliente já estava muito adiantado no uso dessa tecnologia. Só que assim, não, deixa para lá, ele já se ajeitou, ele não precisa de nós. Então, quando você não fala isso, você fala para o cliente, pode comprar qualquer tablet. E aí aí sim os erros. O equipamento dura pouco. O equipamento, ele aquecer numa linha de produção, porque ele não foi feito, por exemplo, um tablet comum para ficar conectado 100% do tempo na energia. Ele começou a ter problemas por exemplo, a tela do tablet comum descolar numa área onde o calor é intenso ou a umidade é intensa. E aí você começa a ter outros problemas. Um tablet que descola a tela, ele pode produzir peças móveis. A tela descolar, ela pode chegar, a pessoa está fazendo a leitura ou tocando na tela e cortar o dedo. Sim. Então você começa a ter esses problemas. Estufamento de bateria. A gente já tem N casos, que 6, 7, às vezes 1 ano, o equipamento estufou, e aí você vê casos na internet que o cara vai lá, dá uma furadinha na bateria e o negócio incendeia, explode. Isso é muito comum. Só que para o cliente ele falou, ok, beleza, então foi o tablet que eu comprei. O que eu vou fazer? Vou trocar por outro. Então vou trocar daqui a 6 meses. Beleza. Só que, vamos lá. Qual que é o material de informática ou que você usa na indústria que você pode trocar a cada 6 meses? Todo mundo fala, tem que durar 3, 4 anos. E eu não posso pegar, por exemplo, pegar um material desse e depois de 3 anos jogar fora e falar assim, compra mais. Como é que fica o processo da indústria? Como é que eles trabalham com isso? Como é que eles fazem isso? Não é problema meu. Eu sou usuário, eu estou resolvendo o meu problema, que é ter um equipamento lá. Então essa desconexão de informações dentro da empresa também é um problema. Porque o usuário falou, é isso que eu quero. A TI falou assim, poxa, mas um tablet desse não é gerenciável, por exemplo, como um coletor, como uma impressora, que eu tenho um sistema de gestão que vai lá. E esses são equipamentos que duram 4, 5, 6 anos. Mas o tablet é tablet, né? O tablet pode tocar daqui a 2 anos. Não. Então, assim, é uma necessidade nossa, como fabricante, como distribuidor, né, e as revendas, de trazer essas informações corretas para o cliente. Quais? O tablet, ele é um produto essencial na operação? Sim. Se parar o tablet, ele vai dar um problema e vai dar prejuízo? Sim. Pode colocar o meu usuário em risco? Pode. Então você não pode utilizar um tablet comum. Sim, tem que ser pensado para aquilo. Tem que ser pensado para aquilo. O tablet precisa durar os 3 anos no mínimo. O tablet precisa chegar em 5 anos. Mas Luiz, mas por que isso também? Sabe o tal do ESG? Que é o Environment, Social e Governança? Ele tem um negócio lá que fala assim, você não pode produzir lixo eletrônico. Você não pode ferir o teu usuário. Você tem várias regras ali. Então, quando você fala que vai jogar e vai comprar um tablet, 2 tablets por ano, ou trocar 500 tablets a cada 12, 13 meses, você está produzindo lixo eletrônico. Como é que você lida com isso hoje? Hoje, as empresas, sem dar nome, elas falam assim, abre a portinha do armário, você vê lá um monte de... O que é isso aqui? É tablet quebrado. Fica guardando. E por que você não jogou Vira fora? Um lixão de eletrônico. Porque a gente tem que ter 3 anos no mínimo ele. E a empresa, de uma maneira geral, não entende. Ela não vê, não está vendo. É isso aí. Mas só isso? Tem várias coisas. Um tablet fora do ar. O quanto que aquela linha de operação perdeu? Eles não calculam. Nós temos ferramentas. E essas ferramentas são simples, são planilhas Excel que falam assim, quanto é o homem-hora? Ele ficou parado. Quanto que é o homem-hora técnico que vai lá para dar o suporte ali? Porque não tem uma ferramenta adequada de gerenciamento. Não sei. Quanto que a sua linha de produção perdeu nesse momento? Não tenho a mínima ideia. Eu falei, como é que você faz o cálculo desse tablet? Simples, ele me custa R$1.000. R$1.000? E você troca a cada 7, 8 meses? É mesmo? Então, quer dizer, em 3 anos, aí que você começa a fazer o cálculo.
E ele fala, não, mas aí é porque vem sempre atualizado. Esse é o segundo erro. O problema da atualização é que o software da indústria ele não está preparado para ser atualizado a todo momento. Então, por exemplo, se você comprou com a versão do Android 11, 12, 13, o software, se não estiver preparado para a versão 14, ele tem que sair buscando no mercado desesperadamente tablet que tem a versão do Android 11, 12, 13. A Zebra ela tem consciência disso, então ela trabalha com o Android empresarial. Nós fazemos um desenvolvimento, por exemplo, para manter o que a gente chama de patches de segurança, que o pessoal sempre fala, o que é o patch de segurança? Simples. Se você não tem um tablet seguro na tua rede, você pode ter problema de confisco de dados, rapto de dados. Quanto custa isso? Quantas empresas já tiveram um probleminha e não souberam, ou só souberam depois que foi através do tablet, do smartphone, de outras tecnologias, que o pessoal falou, nossa, deixei aberto, eu não lembrei. Por que tem que atualizar esse patch de segurança? Sim. Então, assim, vai misturando as coisas. Você vê que começa com o usuário fala da operação, a operação fala com a TI, e no final, quando você vai ver, as informações estão desconectadas. E aí o pessoal fala assim, mas agora que eu entendi que deu problema, eu já não tenho verba ou não provisionei verba para fazer isso. Tarde demais. Tarde demais. Então a gente tem que trabalhar hoje com o quê? Como preditivo, como preventivo. E as informações têm que chegar em cada um deles. Aí entra outro cenário, mas basicamente é isso. Não existe erro. Sim. O que existe agora é uma readaptação do mercado de entender que existe equipamento, tablet, adequado para aquela operação. Sim, que legal esse cenário que você desenhou, né? Porque a gente está tão acostumado com as tecnologias assim, uma empresa cria uma tecnologia e põe para o mercado e fala assim, olha, é por isso que você precisa disso, disso, disso. E aí você vai, depois dela já ter existido, você adiciona ela. Aqui não, né? Foi o contrário. Foi o contrário. Surgiu a necessidade, você falou, opa, então calma aí, já que isso aqui está acontecendo, deixa a gente fazer acontecer direitinho. Foi. E aí tem que convencer o cara e falar, eu sei que você já está fazendo, mas vamos fazer direito, querido? E assim, o grande ponto, a gente está indo pela dor, o que é ruim. Né? O pessoal pergunta lá, quando a gente dá o treinamento, quando a gente fala com a C-Venda, a primeira coisa que eles falam é, nossa, o tablet custa 3 vezes mais do que um tablet comum. Aonde você pegou esses 3 vezes mais? Não, porque o tablet comum eu compro por 1/4 do preço do seu. Eu falei, gente, comparado ao quê? E o número 2, você, revenda, você que é o meu interlocutor, você tem que ter essas informações para você poder falar, não é bem assim. Você não pode comprar a ideia do cliente porque o cliente está consultando. Você é o trusted advisor dele. Agora, se você concorda com tudo com ele... Já era. Já era, porque o cliente vai falar, legal, acho que estou fazendo certo. Mas ele, acredite, ele vai encontrar alguém que vai trazer essa informação de maneira correta. E aí ele vai confiar mais nessa pessoa. Do que na pessoa que falou assim, não, pode ir comprando aí. É bem complicado, né? Então, a gente sabe, né? A velha discussão, preço versus valor. O pessoal confunde. Preço é comparação de preço. É esse preço aqui, que é esse equipamento, que tem uma tela de 8, uma tela de 10, e tem essa carcaça aqui. E o outro tem a mesma coisa. Então eu vou pegar o mais barato. Essa comparação? Não. Então hoje, quando a gente fala tecnicamente sobre o equipamento, e aqui começa um pouco do diferencial técnico da Zebra, a gente tem sim o tablet industrial, o tablet profissional. Mas o que destaca a Zebra em tudo isso aí são o ecossistema de acessórios. Trouxe alguns brinquedinhos aqui, trouxe algumas coisas. Isso é legal. Mas eu queria saber também como que funciona a conectividade e a integração dos tablets Zebra com outras tecnologias. Muito legal, boa pergunta. O tablet ele não é o principal. Toda vez o pessoal vir falar assim, não, porque o tablet... Não, o tablet ele faz parte do show. Você pode ver que, por exemplo, quando ele está numa linha de produção, o tablet ele está ali para fazer a conexão com o sistema, para fazer um apontamento, e às vezes ele tem lá conectado uma impressora Bluetooth, ele tem, por exemplo, um leitor de código de barras, às vezes ele tem uma câmera também conectada a ele para, por exemplo, fazer leitura do produto que está passando numa linha. Então ele está centralizado ali. Então por isso que cada vez mais a gente fala, nossa, a ideia do uso do tablet, ele ajudou a aumentar a eficiência no processo. É correto isso? Sim, perfeito. Então, mais ainda eu tenho que ter um tablet que comporte todas essas conexões. Então, até brincando aqui, por exemplo,
Vou pegar um tablet, pô, 8 polegadas, legal, o tamanho dele, bonitinho. Aí você pega um tablet 10, pô, legal, 10 polegadas, bonitinho. O que que muda? Por exemplo, eu já pego aqui um tablet que eu consigo, por exemplo, ter acesso à bateria. Que legal. Aí você fala assim, nossa, eu tiro a bateria aqui, coloco ele, troco a bateria. Boa parte dos tablets você tem que mandar para trocar. Ô Luiz, mas espera aí, mas essa parte aqui é legal, bacana, mas para que serve fazer isso aqui também? Aí é que entra as brincadeiras. Por exemplo, esse mesmo cara eu posso colocar diversos acessórios. Um dos acessórios dele, aí eu já vou mostrando aqui montado, eu coloco, por exemplo, um sistema onde eu posso travá-lo numa doca. Então agora eu estou usando como tablet, tem um leitor de código de barra, coloco uma capa que acaba deixando ele muito mais robusto, Sim. ok? Só que a robustez dele vem dele. A capa é um extra. Às vezes o pessoal fala, não, coloca uma capa super robusta. O equipamento vai capotar com a capa, não vai quebrar, mas está moído por dentro. E aí ele para de funcionar. Sim. Diferente de um tablet feito para isso. E esse aqui eu estou mostrando porque quando a gente fala, principalmente sobre esse equipamento, peraí, Tô ficando até sem graça com o meu tablet aqui em cima da mesa. Esse tablet velho sujo não, aqui. Ô, tabletzinho da para esse tipo de aplicação, é exatamente para esse tipo de aplicação que é o tablet. Vai sofrer, tá triste aqui no meio de tanto tablet robusto, ele tá sentindo todo sensível aqui. Mas de qualquer maneira, olha que interessante. O tablet está aqui. Na hora que eu coloco ele, por exemplo, nessa doca, né? Travei, transformo ele num processo de venda assistida. Então, na hora que eu coloco esse equipamento, ele está carregando. Que legal. Tá? Ele tem essa parte do giro normal aqui. Facilita. Né? Eu tenho um sistema da leitura do código de barra e a pessoa não tem nenhum daqueles trambolhões, né, que o cara vai montando lá, que você vê hoje o pessoal fazendo uma adaptações e falando, nossa, mas eu preciso adaptar. Aí coloca uma caixa. O tablet é legal, mas o pessoal vai montando caixa. Agora, um cara desse aqui ele é limpinho. Então, no momento que eu faço esse tipo de situação, eu tenho, por exemplo, no momento que eu digito aqui alguma coisa na tela, eu saco esse cara aqui e vai. Só para você ter uma ideia, olha isso. Ele travou. Firme. É firme, ele não sai. Aí agora, por exemplo, depois que eu digito, tá? Não vou ficar digitando aqui só para não perder o nosso... Mas na hora que eu digito aqui, ele vai sair e aí ele vai se tornar e vai utilizar ele como um tablet comum. O mesmo você usa aqui e ali. O mesmo ali, o mesmo equipamento. Aqui eu tô batendo o olho aqui, o pessoal até fala assim, nossa, parece diferente. Não, não é. É a composição dos acessórios. Sim. De novo, né? O tablet não é o principal, ele faz parte do processo. Então, nesse mesmo processo eu posso colocar um outro, aproveito os conectores internos e eu coloco ele para fazer, por exemplo, uma bateria extra e usar a bateria para eu carregar, ou seja, eu não preciso colocar o tablet parado ali carregando. Sim. Eu posso colocar acessórios que permitem que ele seja carregado e que vão trocando a bateria. Que legal. Então, ou seja, novamente é aquela história. No primeiro momento é um tablet comum. E é. Só que aí você começa a ter ferramentas, acessórios que vão aumentar a produtividade do cliente. Coisas que depois que ele implementou com o tablet comum, ele fala, agora eu preciso fazer uma caixinha de madeira aqui para poder adaptar. Sim. Agora eu preciso fazer um cabo aqui. Agora eu preciso comprar um conversor para evitar que ele fique aquecendo enquanto tá. Aí ele começa a montar. Quando ele vai ver, o tablet está ali central, só que todo aquele universo de coisas ali... Virou um megazord de... Exatamente. De coisa. Né? Para não falar outras coisas. Vamos falar que o cara faz um arranjo técnico para poder comportar o uso do tablet. Arranjo técnico é muito educado, né? Essas gambiarra velha aí que você fica fazendo. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria dizer isso, mas é exatamente isso aí também. E esse aqui, todo poderoso. Então. Gigantesco. Aí vamos lá. Aí é que entra a segunda parte do negócio. Uma das coisas que a gente mais tem enfrentado é, no momento que o pessoal descobriu que o uso do tablet era algo diferenciado e que você poderia fazer tudo, aí o pessoal fala assim, tá, mas e aqueles tablets mais industriais? Eles existem ainda porque são pesados. Então, depende de tudo. Por exemplo, esse cara aqui é o L10. Agora também a gente está saindo com um novo modelo chamado ET60, muito similar a ele, com o mesmo tipo de resistência mecânica. Olha isso. Né? Aí você tem versões com Windows ainda, tem versões com Android, e você tem toda a parte de ecossistema de acessórios similar. Que legal.
Aí você fala, onde usa? Aí vai usar numa área portuária, onde está com o brilho do sol batendo 100% em cima dele, Que legal. na chuva, ou no usuário que está com luva. Ou para você que comprou um tablet pro seu filho pequeno. Esse aqui é ideal. Esse é o ideal. Eu acredito que realmente... Esse aguenta. Aguenta. Só aí precisa entender se o pai está afim de fazer. Bom, enfim, esse tipo de equipamento é um equipamento bem específico. Mas, de novo, o pessoal conhecia muito essa linha da Zebra. Sim. E essa linha nova, do ET40, com essa parte dos acessórios e tudo, ela foi justamente pensando nessa segunda fase que eu comentei contigo. Descobrimos que há o uso do tablet numa atividade comum. Sim. Mas eu não posso pagar por um desse. Ok. Agora, curiosidades à parte. Em vários locais a gente viu o pessoal usar tablet de consumo num lugar extremamente industrial. Foi apresentado o ET40, ele falou, nossa, que legal. Mas no final ele acabou comprando um L10 ou um ET60. Porque ele viu que na operação, no sol, naquilo e tal. E a primeira coisa que o cliente falou e que me deixa às vezes muito chateado. Eu não tinha a mínima ideia que a Zebra tinha tablet. Olha só. E a pior, a minha revenda não falou que existia Zebra Tablet. Ô, revenda, me ajuda. Ó você perdendo ponto com a Zebra. E aí eu vou te contar mais triste ainda. O que aconteceu? O cara era vendedor de todos os coletores no depósito de Zebra. Mas o cara, na parte da operação, ele precisava de tablet. O cliente falou, não, ele me atende aqui. Eu tenho mais de 300 coletores da Zebra. Eu falei, uau! E você não sabia que tinha tablet? Ele falou, nem ideia. Nossa. Aí você faz aquela cara de lavar, não, é que é novo. Só tem, sei lá, 10 anos, mas é novo. Aí o cara pega e fala assim, é porque era muito caro. Eu falei, isso, era muito caro. Claro, sempre teve um motivo. Sempre teve um motivo. Então, legal. Esse que era o E ele negócio. é bonito, né? Posso ver? Pode. Fiquei curioso. Não, é os dois, eu quero Você quer ver os dois? Gente do céu. E esse aqui, Ó. ó, gente, dá vontade de ficar... É que eu sou... Não dá pra quebrar um negócio desse, né? Dá. Sempre dá, mas é assim. Eu sou desastrado, não vou tentar... Mas, gente, é muito firme. E é legal isso, né? Porque ele tem a mobilidade do tablet, que é o mais importante. E você não fica com medo dele... Porque o meu mesmo, gente, aí é capinha, é tudo. Esse aqui é muito legal, gente. E esse aqui é muito bom por causa do tipo dos acessórios. Olha, ele é do tamanho do... É menor do que o meu! Gente, ele é menor do que o que eu uso. E a parte interessante, né? Você tem a parte inclusive de uma workstation que você pode utilizar e você consegue estender e trabalhar ele em conjunto. Ou seja, você usa como tablet, mas se precisar de utilizar ele com outros acessórios, outras conexões, a gente tem os acessórios para você, por exemplo, conectar uma impressora, para conectar um teclado externo, colocar uma TV como essa, então você trabalha. Legal. Então, assim, isso tudo, na verdade, é uma forma do que o pessoal tem, muitas vezes, de pegar e falar assim, não, mas eu não quero só para isso, eu quero que se espalhe, eu quero que o cara utilize na operação, quero usar na logística só para fazer o apontamento. Tem leitor de código barras? Tem um leitor aí embaixo, né? Você pode ver que aí tá... E, gente, super responsivo, né? Porque às vezes tem gente que pensa, não, eu vou comprar esses aí industrial, até ficar apertando, se matando. Nada, olha. Então eu vou te contar Posso contar os causos? Conta os causos, pelo amor de Deus. Vamos começar a contar os causos. Vamos fofocar aqui. Vamos contar os causos. A primeira reação do pessoal, e aí é uma curiosidade super interessante. Olha lá. Isso, cega todo mundo, né? Na lente, ó, que legal, gente, ó. Na mão. Que prático isso. Então, e aí quando você coloca o acessório, que é o Expansion, e você coloca aqui atrás, os botões também ficam atrás. Então você facilita também o giro dele e você consegue fazer a leitura. Então assim, de novo, tem mais acessórios. Cada acessório foi desenhado para um tipo de operação. Agora, uma coisa que é interessante, né? Eu fui num cliente, esse cliente da área de logística, ele super empolgado porque ele estava lá com um sorter gigante, muito bom, por sinal. Uma operação, cara, lindíssima. Operação, eu gosto de ver o chão de fábrica, gosto de ir na área de logística. Né? Você vê o pessoal ali super animado, você vê o pessoal assim, com aquele brilho, né, usando. Só que ao mesmo tempo você vê também o pessoal dando um toque na tela, um pouquinho mais forte, daqui a pouco um pouquinho mais, e daqui a pouco o cara batendo na tela. E eu falei, o que tá rolando, né? Ele é o sistema. Não era o sistema.
O tablet de consumo que ele tinha colocado ali na ponta do processo era para assim, sai o pacote, coisa muito simples, parece simples, né? Sai o pacote, escorrega para a esteira, chega lá, ele pega o produto, faz uma leitura do código de barras, né? Então, no caso, ele não tinha código de barras, ele estava usando um leitor externo, um tablet comum aqui e um leitor externo nesse lado. E aí ele fazia a leitura, e aí ele pega lá, aparecia, coloque no local tal. E aí quando ele fazia isso, o cara falou assim, não, bacana, né? Aí veio uma caixa maior. Pegou a caixa maior, mais pesadinha, fez a leitura do produto e com a mesma força aqui. E aí ele foi fazendo isso. Aí eu cheguei pro cliente e falei assim, como é que tá a sensibilidade desses equipamentos? Luiz, lindo, maravilhoso. Não preciso de um Zebra. Cara, eu tenho Zebra na minha operação, eu tenho lindo, maravilhoso, mas assim, aqui, posso ser sincero, não precisa. Eu sei, eu gostaria, mas não precisa. Eu falei, o pessoal tá feliz? Nossa, super. Aí eu vi, Socando o tablet assim. aí eu vi o cara batendo com um pouquinho mais de força ali e tal, eu fiquei olhando e falei assim, vamos perguntar para ele? Ah, pode perguntar. Ele vai te falar que é muito melhor do que antes. Mas o que tinha antes? Antes tinha um papel. Ele chegava, recebia lá, ele via onde que era, e aí eu falei, nossa, super, né? Aí eu fiquei olhando pra cara dele e pensei, o cara tem mais ou menos uns 25 anos, 20, sei lá, 23, 25, trabalha com um smartphone desde que ele nasceu, e aí agora pega um tablet. Melhorou, né? Antes era papel. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, olha, quando não falha é bom. Então, já começou bem. Né? Nossa, meu olhinho já fez assim, já comecei a ficar nervoso, já eu falei assim, aí eu já falei, opa, preciso desse cara para alimentar, né? Nem sei o que aconteceu com ele depois, se ele tá lá ainda na empresa. Foi contratado por uma revenda. Foi contratado por alguém e tal, mas aí eu olhei pra cara dele assim e falei assim, e aí? Ele falou assim, mas quando tá funcionando tá bem e tal. Aí a pessoa que tava acompanhando eu falou assim, não, mas melhorou bastante, melhorou. E aí? Não, cara, eu tô testando de novo porque ele ficou parado umas 3 horas aí, porque teve uma atualização, do nada. Do nada. Do nada. O famoso do nada. Não é do nada. Tá ligado na rede, vai vir a atualização lá da marca que tava ali, sim, e vai fazer a obrigação, o cara atualizar. Aí quando ele atualizou, o software lá que tava lá não era para aquela versão, aí sai o menino lá da TI, 3 horinhas ali para desmontar, tirar, fazer atualização, colocar o software de volta. Eu falei, cara, isso acontece muito? Não, quase nada. Aí o outro vira e fala assim, do operação, fala assim, semana passada aconteceu a mesma coisa. Nossa. Aí eu falei assim, rapaz, vocês estão numa sincronia ótima. E aí eu comecei a falar algumas coisas, eu falei assim, tá, qual que é a pior coisa que você tem? Entendi que o tablet está super bem, está posicionado, está quietinho no lugar dele, mas não esquenta a bateria? Ele falou assim, não. Você tava falando com o concorrente do cara, é possível. Não, ele começou, mas o usuário, a percepção dele, ele falou assim, diferente. Tal. Ele falou, olha, para falar a verdade para você é o seguinte, eu não sei se é ou não, mas a gente tem o problema do touch, que ele pega e faz demais. Aí conversando com o cliente, né, aí depois numa conversa à parte, eu falei, olha, quantos equipamentos vocês já pararam por conta do touch? Ah, porque o equipamento inteiro está funcionando. Ele falou assim, olha, eu devo ter uns 60 aí parado. 60. Eu falei, 60? Mas você não falou que não tinha problema? Ele falou assim, não, problema não, tá conectado, não explodiu, tá tudo certo. Eu falei, rapaz. Eu falei, me conta um pouco mais. Aí ele foi lá, contou, ele falou assim no final, falou, olha, talvez tenha um pouco mais. É que, na verdade, esses aí são os novos. Que já tem um defeito. Resumo da história, né? Uma coisa que eu não divulgava, porque eu também achava que era uma coisa assim, é o seguinte. Todo touch dos nossos equipamentos industriais, eles aguentam lá um toque pequeno, ou um toque grande, ou uma porrada sem perder a sensibilidade. E aí é coisa de mecânica do corpo. Enquanto você está trabalhando com o seu tablet comum aí e tal, o que você faz? Cafezinho, canetinha, escreve e tal. Quando você toca no touch do teu computador, no teu notebook, ou do teu tablet normal, é com a mesma intensidade do cafezinho que você levantou. E o cara na operação? Quando ele está na operação, a mesma intensidade que ele puxou uma caixa de 10 quilos vai ser a mesma intensidade com que ele vai apertar a tecla. É verdade. Ou que ele vai bater na tela. Então essa intensidade faz com que descalibre. E depois que descalibrou, perde a sensibilidade, troca-se o tablet. Aí a solução. Ponha um tablet, pode ser comercial,
mas que tem uma resistência mecânica melhor e sensível no touch, e que aguente essa variação de temperatura. Quando começou a subir a régua de características, eu falei, tá, mas agora ele custa mais caro que o ET40. É mesmo? Eu não tinha pensado nisso. Mas, de novo, pela dor. Quando ele notou que o tempo que ele perdia, as coisas que ele estava, foram trocados lá os 60, 70 equipamentos, já faz vai fazer 1 ano e meio, não há problemas. Aí ele descobriu que, ele falou, nossa, a conexão de Wi-Fi dele é super estável. Nossa, ele não tem mais negócio de atualização, porque eu vou lá e coloco no programa do DNA da Zebra, e eu vou lá e faço atualização quando eu quero. Nossa, eu comprei outros agora recentemente, não veio com outra versão, então não precisei fazer. Aí eu falei assim, nossa, foi tudo que eu te falei, mas você não quis me ouvir. Você não quis me ouvir. Aí ele falou assim, cara, o problema é esse, a gente não consegue ter noção disso até poder testar. A ideia... E sai muito mais barato no fim das contas. E ele assim, ele conseguiu, quando ele colocou os tablets comuns, ele tinha ganhado em produtividade 30%, 40%. Aí quando ele colocou o da Zebra, ele não ganhou 30%, 40%, mas ele ganhou 5%, 6%, só que detalhe, constante e sem perda de ter que trocar o equipamento a toda hora. Sim. A gestão do equipamento, menos pessoas dando suporte, o negócio de uma maneira... Aí começou a somar. Então, assim... E aí o valor indireto é enorme. O valor indireto é enorme. Assim, a gente fez TCO, fez tudo certinho. Hoje, totalmente convencido, né? Tá debaixo das ferramentas dos coletores de dados que o pessoal está utilizando. Só que, novamente, o cara virou e falou assim, cara, trabalho com uma revenda aqui há 10 anos e a revenda nem me falou desse negócio. Ah, é culpa de quem? Pô, culpa da revenda? Não, eu acho que é culpa um pouquinho do nosso mercado mesmo. Sim. Nós, como fabricantes, a gente talvez não tenha divulgado da forma correta. E por isso que a gente está fazendo falando cada vez mais, preparando mais material. O que é um tablet de consumo? O que é um tablet industrial? O que é um tablet? Qual que são as linhas? Ah, eu vou usar todo o tablet industrial agora. Não. Né? Você tem tamanho para isso. Então, essa reeducação tem que partir da gente. Então, nosso material também para o público, que são as nossas revendas, né, que são suas revendas, são nossas revendas, elas têm que chegar com uma mensagem mais tranquila para o cliente. Sim. Mas também não é aquela lá, eu tive revenda que também meio que zoou. Ó, você está usando tablet comum? Aí tá, pô, vai explodir tudo. Caraca, mas você é mó burro. Eu falei, você tá louco? Esse é bom, prêmio... Eu falei, não, meu, não é assim. Aí o cara falou assim, mas você não falou? Eu falei, não falei isso. Eu falei que precisa avisar ao cliente. E aí você tem de dar. Então eu falei assim, não, deixa eu tentar trabalhar, fazer essa mensagem e tal. Então hoje, de fato, você entrar no site da Zebra lá, você tem tudo muito separadinho, explica nos treinamentos que a gente tem feito. Aqui dentro da própria Scan a gente tem falado bastante sobre esse diferencial. Então isso tudo, ela demora, né, mas é algo que precisa ser feito. Nossa, e eu acho que só faz sentido, por exemplo, falando de conectividade, né, quando você tá dando um exemplo aí de uma fábrica funcionando, passando. Eu imagino que ele conecta muito melhor com os outros produtos da Zebra, né, as empresas, os armazéns, enfim, que já utilizem coletores, scanners, impressoras, enfim, todo o sistema de automação. Faz muito mais sentido você também ter um tablet da Zebra, um produto da Zebra, sim, do que um tablet que não deve conversar tão bem, convenhamos, né? Vamos lá, esse é um ponto extremamente importante. Por exemplo, conectividade com impressora Bluetooth. Vai funcionar uma impressora Bluetooth da Zebra para o cara ficar andando, por exemplo, um depósito, andando nos locais? Vai. Se ele pegar um smartphone ou pegar um tablet comum, parear e mandar imprimir, cara, vai fazer isso. Só que vamos parar na prática. O cara faz separação, né, de 700 itens por hora. Por hora. O cara tá na linha lá e tá tendo que etiquetar o negócio. Imagina cada vez que aquela impressora der uma paradinha porque o Bluetooth se desconectou. Como é que você faz num tablet comum ou no celular? Entra lá, Bluetooth, parear, conectar, ok. Se mandar a senha, elas têm que digitar. E aí você conecta. Você fazer isso uma vez, ok. Mesmo assim é ruim. Agora, você pega, por exemplo, essa mesma impressora com um tablet. Ou qualquer equipamento da Zebra.
Você vai pegar o NFC, vai encostar ele também na parte do NFC, que é essa comunicação, 3 segundos está pareado sem eu abrir absolutamente Sem nada. fazer nada. E o cara continua trabalhando. A mesma coisa para o scanner. Não tem ideia do cara falar assim, olha, eu tenho uma aplicação que ele tem lá que a gente chama de cart. Né? O cara está lá separando vários produtos no processo da fábrica. Então o kart ele tá como se fosse um shopping. Ele está saindo com o carrinho e ele está pegando, vendo uma lista de peças que ele vai fazer a montagem de alguma coisa. Ele passa em cada um dos locais e vai recolhendo alguma coisa. Ah, mas ele pode fazer no papel? Pode, mas corre o risco. Então, nesse caso, ele tem que fazer o quê? Tem que pegar, olhar a peça no desenho, precisa ser um tablet. Aí ele fala, opa, essa peça aqui, ele clica em cima, aparece o part number dela e fala aonde ela está. Está na coluna A, corredor 1, coluna A e tal, e aí você vai. Para tirar o tablet e você clicar e depois voltar, perde velocidade. Então, o pessoal colocou o tablet conectado com o expansion back da bateria que eu comentei, para não ter uma bateria alimentando. Aí ele só troca a bateria externa, né, e continua trabalhando. E ele pegou um ring scanner, que são o da Zebra, e aí ele faz o quê? Ele pega e vai fazendo, por exemplo, a separação. Ele vê o kart ali, faz a leitura dos códigos, bate, já olha para o tablet e continua a operação. Só que o mesmo operador, por vezes, e a gente sabe que não tem um operador por... assim, um operador faz trabalho de 3. Sim. E às vezes tem 3 cards e o cara precisa desconectar rapidamente esse scanner para conectar no outro tablet. Mesma tecnologia que eu mencionei agora do Bluetooth. Ele vai pegar, vai encostar nesse tablet, 3 segundos, estou conectado com ele, não precisei ficar abrindo aplicação nenhuma, continuo trabalhando, volto. Então, essa história da conectividade, ela precisa estar muito bem agregada. Precisa estar bem conectada, porque você tem que criar acessórios que façam total diferença no seu processo. Imagina o cara pegar, de novo, eu vou pegar o Bluetooth normal do mercado, pegar um tablet qualquer um do mercado, abra a sessão, Bluetooth, conectar, fazer isso tal. demora. Cara, acabou. O cara da operação fala, tira tudo isso aí e volta pro papel. Claro. Agora, quando vai vender, se o meu parceiro, né, o nosso parceiro, ele não traz essa informação de uma maneira correta, o cliente fala assim, cara, tablet por tablet, telinha de 8, scanner de mão, tá tudo certo. O cara tá preocupado com o O cara tá louco, vou pagar 3 vezes, às vezes, o pior, tá? Às vezes é 40% mais caro, mas o cara ganha 300% de produtividade. No papel, vai pagar super rápido. Não, um tablet comum, do jeito que você falou, ele vira um tablet descartável. Você tem que trocar a cada 6 meses, meu amigo. A conta nem tá tão difícil de fazer aí. Me ajuda a te ajudar. É isso aí. Em operações pesadas é isso. Aí você fala, mas é uma operação mais leve, que dá um jeitinho. Não passa de 15 meses. Então. Toda operação que a gente foi, o cara falou, não, aguenta, quanto? 15 meses. Aí eu olho lá, tem aquele símbolo bonito de SG, assim, sabe, brilhando. E o cara orgulhoso que gastou lá 1 milhão, 2 milhões para colocar o símbolo, fazer auditoria e tal. Aí eu falei assim, tá, e quando a auditoria abrir esse armário aqui? Não, esse armário aqui nunca vai ser aberto. Nunca vai ser aberto, a caixa de Pandora. Aí eu passei, é mesmo, cara, que engraçado, né? Aí os caras, ô Luiz, eu falei, não vou dizer nada, mas vai que escapa uma informação dessa. Né? Vai que alguém escapa uma informação dessa. A gente até brinca com isso, mas o pessoal fala assim, o primeiro passo da ESG é muito duro de você tirar, porque você tem que estar tudo muito alinhado, né? Equipamentos específicos, equipamento que não pode, sabe? Tem tudo. Só que a auditoria é pior. Uhum. E a auditoria começa a pegar muito no detalhe. Então, por isso que a gente também fala para os clientes, mostra nos nossos equipamentos que a gente tem lá o green, né, certinho, toda a documentação também. Então isso aí também conta, né? Agora, outras, né, RFID, a gente tem projetos de RFID, onde o pessoal também está conectado, esse cara aqui na empilhadeira ou esse cara na empilhadeira, e conectado com um leitor de RFID no garfo lá, conectado com o tablet. Mas se o tablet não tiver conexão? Mas tem um detalhe. O RFID está conectado no tablet e o tablet está conectado na rede. E se é um tablet comum, normalmente ele não tem, assim, a deficiência dele de sinal, às vezes é 50%, 60%. A gente, em testes práticos, não dá para dizer que são todos os tablets comerciais, mas é a 30 metros de uma base de radiofrequência ali onde está emitindo o sinal, ele está indo bem. Passou disso, começa a pipocar.
Enquanto você pega um tablet desse, na mesma situação, 80 metros, 90 metros e sinal estável. Então a economia da infra. Ah, mas é só isso que conta? Não, a bateria. É só você pensar, quanto mais longe de uma rede, mais o teu celular fica lá procurando o sinal e mais gasta. A mesma coisa acontece com o equipamento. Aí o cara começa a falar, nossa, o tablet não está durando. O que está acontecendo? A bateria está durando 8 horas, 12 horas, 11 horas, agora 4 horas. É sinal. Também tem isso. Então, assim, tem ferramentas dentro dos tablets da Zebra, que é uma ferramenta, na verdade, de todos os coletores de dados, toda a nossa linha de mobilidade, que prevê isso, que mostra o quanto que o sinal está forte, o quanto que o sinal está fraco, onde está falhando. E, de novo, eu trago todo o universo de equipamentos industriais, de impressoras, coletores, RFID, que todo mundo conhece, para dentro do tablet. Ah, mas o cliente não usa tudo isso. Tudo bem, mas é importante que ele saiba que existe. Porque às vezes o pessoal fala assim, não vou contar, porque isso não conta para ele. Eu falei, gente, cliente, ele tem um tal do Google. Ele se torna, ele quer questionar mais. E ele vai te questionar mais. Então esteja preparado. Sim. Né? Então, e esse o é o RFID, para quem não sabe, é igual aquele sinal de rádio, igual tem nos pedágios. Nos pedágios. As cancelas, né? O pessoal vê lá a tag, ela tá lá, bonitinha. O leitor, ele magnetiza essa tag e essa tag responde para o leitor. Ou seja, não tem... vamos lá, né? Vamos pegar, por exemplo, lojas departamento. Hoje o pessoal fala assim, nossa, coloquei na sacolinha, coloquei tudo num negócio ali e já apareceu tudo ali. Sem ler código de barra, sem nada. Isso é o RFID. É um adesivo, né? Você põe um adesivo. E a mesma coisa. Então você pegou um gancho enorme. Esse cara aqui eu posso colocar, por exemplo, com aparelhos de RFID também conectados ali, para ele poder, ele tá conectado em algum lugar e eu uma pistola de RFID, que aí fazer a leitura. Sim, de novo, o mundo é o limite. Do mesmo jeito que eu aprendi com o cliente lá que um dos problemas era a questão de perda de sensibilidade do tablet de consumo, que até aquele momento eu falei, meu tablet tem um touchscreen que é super bacana, super forte. Aí o pessoal virou e falou assim, Aí depois, quando falou, o tablet não quebra aquela, nossa, é verdade, não está quebrando. Mas liga aí, não tem sensibilidade. Eu falei, opa, peraí, qual que é a característica que diferencia? Eu fiquei até com medo. O meu já vou assim agora, só de dedinho, bem levinho, que agora eu já fiquei apavorado já. Não, isso aí é intenso, é uso intenso, né? Que demais. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, aí entra uma dica para toda a revenda, né? Quando o cara pergunta para o cliente. Se for perguntar para o cliente, pergunta qual o tablet que você está usando. Ele vai ter uma surpresa. O cliente vai falar qualquer marca, vai falar marca A, B, C, D, ele não vai dizer que não usa. E se ele falar que ele não usa ali, ele falar, em algum canto aqui da empresa usa. Ele usa. Então, é diferente, até a prospecção da venda tem sido essa. Você não pode perguntar, você tem interesse em tablet? O cliente vai falar, não, acabou a conversa. Agora começa assim, tudo bem, qual que é o tablet que você está usando hoje na empresa? Pronto, na área industrial, tal. Aí o cara começa, fulano usa essa, fulano usa aquilo, tal. Aí você identifica. Segunda pergunta, quando a gente fala, estou usando de uma maneira profissional ou estou usando de uma maneira comum? É uso comum ou uso profissional? Às vezes o uso comum, o cara pode falar, não, eu estou usando a fábrica ali, mas é uso comum, o pessoal está utilizando... Calma, é aquilo que a gente falou no início. Uso comum, para e pensa. Se parar ele, eu vou ter algum prejuízo? Não. Siga o barco. E aí o cara pode usar o tablet que ele quiser. Uso profissional. Mas eu uso profissional sim, com Outlook e tal, etc. É uso profissional. De verdade a gente sabe. Mas estou falando, uso profissional industrial. Muita repetição, muito toque, dia inteiro conectado, todos esses negócios. Se parar, dá prejuízo? Dá um monte, porque não tem como reparar. Vai parar a máquina, vai parar a pessoa e tal. Cara, é nesse cliente e é nessa área que a gente vai ter que atuar. Porque senão o pessoal começa a falar, oferecer para tudo. Não, tem que ser para os pontos corretos. Então essas são as dicas que a gente coloca aí, que reforça para revenda, para os parceiros também. Que legal. E no varejo, ele pode transformar a experiência do cliente, a operação de uma loja? Eu fui num restaurante japonês, a gente estava falando aqui sobre as origens do meu querido Hashia, e eu fui num restaurante japonês
Deve ter um mês, não tem muito. Cheguei lá e cada mesa tinha um tabletzinho. Sim, sim. O meu filho, gente, se fosse um tablet comum, porque ele tava comendo, aí ele falava, eu quero mexer. Pra criança vira brinquedo, né? Ketchup, mostarda. Ketchup, mostarda, era shoyu que derramava. Eu falava, meu Deus, eu vou ter que pagar esse tablet. E muda muito a experiência. Eu acho que muda, mas, por exemplo, varejo, eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Varejo é algo que ele precisa ser experimentado. Você precisa dar um motivo a mais, né? Então, eu tenho dois casos. Nesses de colocar no restaurante, o tablet comum acaba conseguindo ter um mínimo de proteção e tá lá, tá seguro. Então, assim, Luiz, pô, você tá desistindo do negócio? Não. Vamos pegar esse mesmo restaurante e colocar ele na beira da praia. Ou como a gente já colocou em alguns locais. Pronto. O cara, ele atravessa a rua, tá cheio de areia, e ele vai no quiosque pedir lá, por exemplo, em uma empresa, né, que começa com M, Sim. os tablets que eles usam são esses. Ah, Aí você fala, Luiz, o McDonald's está usando esse tablet? Tá, e por que eu tô falando abertamente? Porque ele se tornou um case. Você vai no site da Zebra, o pessoal lá, sabe, o pessoal que tá do lado de fora tirando pedido, tá usando esse cara. que legal. Não podia usar um tablet comum? Tentaram. Ketchup, mostarda, Se cair no chão na areia? chuva. Não, agora no McDonald's até de São Paulo, você pega alguns e estão usando esse. Que legal. Aí você fala assim, você tá brincando, pô, o cara não podia usar alguma coisa mais leve? Então, o problema é esse, começou com mais leve. O equipamento parava, parava, aí acabava a bateria, caía do carro, chovia, ele não conseguia tocar. Então, assim, a ideia foi excelente para adiantar o processo. Uhum. Só que eles viram que quando executado, e aí começava com esse tipo de coisa, acabava dando esse problema. Aí você fala assim, ou seja, estou falando numa vertical de varejo, né? Mas eu estou pegando algum caso específico que ele teve o quê? Dor, de novo. Sim. Infelizmente teve perda, e é nesse ponto. Aí você vai pegar por outro lado, né? A gente teve um caso de uma empresa, né, ainda não pode divulgar, em que também adotou vários tablets desse, por exemplo, para fazer meios de pagamento dentro das lojas. Uhum. Então todos eles estavam lá. O tablet ficou conectado a noite inteira e durante 6 meses, ali, bonitinho, fizeram uma caixa de acrílico, tudo mais comum. baratinho. Início de fogo. Um tablet comum, isso. Tablet comum. Aí o cara falou assim, pelo amor de Deus, aquilo que eu falei lá atrás, apaga, vamos fazer agora com Zebra. De novo, perda. E aí a bronca, novamente. O cliente falou assim, por que a revenda que me atende no fundo, com impressora Zebra, com coletor, com um monte de coisa, não me falou que a Zebra tinha esse tablet. E quando falou, não me falou, só falou, o preço é tanto. E aí eu tenho de 10. Eu falei, ok, eu fico com outro de 10 que custa metade, que vai ficar parado. Se me falasse que tinha esse perigo, aí o outro virou e falou assim, desculpa, mas se você olhar na spec, né, no documento do tablet de consumo comum, está dizendo, não é para usar ele conectado na força. Porque ele é um tablet. Tablet, nesse caso de consumo, é para usar como você está usando agora. Solto, livre, desimpedido, para você dar essa mobilidade. Sim. O tablet profissional, ele vai do uso realmente móvel ao uso híbrido, fixo, por exemplo, como esse. Eu, por exemplo, aqui nessa brincadeirinha aqui, talvez alguma revenda vai falar, nossa, o cara não tem espaço na loja. Olha só, eu posso, depois que usei ele como venda assistida aqui, conectar o PDV e tal, eu posso pegar esse mesmo equipamento, tirar, digitar a senha dele aqui, aí quando eu faço isso, ele destrava da doca, faço a minha leitura, atendo o cara, volto para ele e coloco aqui. E de repente, se eu estou fazendo alguma coisa, agora é você que faz aí, ó, vou deixar no meu modo selfie. Perfeito. Um equipamento Faz praticamente tudo. fazendo 3, 4 funções. O software, o sistema tem que estar preparado para isso. Então não adianta só a ideia, né? É porque você dá a ideia, aí o pessoal fala, não, então é só colocar. Não. Você tem que aí, é um projeto. Aí faz total sentido você ter um equipamento que é híbrido, resistente, e que ele vai investir e daqui a 4 anos ele vai pensar em revestir de novo. Ou 4, 5, 6 anos.
Tem equipamento nosso, a gente... Ele se paga aí, né? Só na durabilidade. A gente tem, lembrando, né, qualquer equipamento da Zebra, no mínimo, são 3 anos que a gente mantém no mercado, mais 3 anos de suporte e ainda mais 3 anos por conta de extensões aí que acabar ocorrendo. Então a gente tem equipamento no mercado que tem 10 anos, ainda com suporte, com tudo rodando. O pessoal que é usuário aí sabe disso. Ah, mas o software vai mudar. Não! A mudança de software que o cara faz para uma empresa, eles têm que cobrar. Então ele não quer que o equipamento também vá atualizando e o software tem que atualizar junto. Se ele faz isso, ele cria um problema de gestão enorme para ele. De novo, é uso comum ou é uso profissional? O uso profissional, perfeito. Esse negócio não é de ficar se limitando a todo o tempo. Que legal. Então a gente pode pensar que pode dizer, cravar, que os tablets podem ser considerados uma das tecnologias que estarão presentes nos próximos anos de evolução tecnológica, porque a Zebra está investindo forte aí, pesado. Assim, é 100% correto o que você disse, e cada vez mais a gente está vendo, por exemplo, que o pessoal tem pedido os tablets, não, mais memória, quero que isso, quero aquilo. Não. O que a gente tem visto é quais são os acessórios, como é conectividade, como é que eu posso colocar, como eu posso integrar. Como eu uso mais ele, né? Como eu uso mais, como é que... Ô Luiz, quando é que vocês... Outro dia veio uma revenda, que na verdade eu achei até interessante, ele pegou e estava com um projeto, ele queria... Dá para você pensar e me passar os dados aqui, porque eu vou fazer um outro produto para encaixar aqui na Zebra. Eu falei, meu Deus, esse é um outro projeto. Eu falei, não, eu vou usar o da Zebra, mas eu estou projetando um outro negócio aqui, aí começou a explicar, eu fiquei assim, eu falei, tá, mas o próprio mercado, da mesma maneira que o tablet assumiu o tablet como uma ferramenta do dia a dia, o próprio mercado também vai criando ideias e tudo mais. Então, assim, muito do que a gente tem dos acessórios, como bateria extra, o expansion que você coloca, o tipo do suporte, tudo que você aproveita no equipamento, foi ideia de cliente. Não foi o fabricante que falou, você... Lembra que você falou? Antigamente, mas muito antigamente, a gente lançava uma tecnologia e falava, olha, você vai usar do jeito que eu pedi. Aí agora hoje não. O fabricante ele olha, ele lança, tem a ideia de que vai ser para aquilo, mas é o mercado que vai decidir como vai usá-lo. E aí é nós, como fabricantes, temos a missão do quê? De fazer as adaptações e mostrar o caminho. Óbvio que o cliente sempre vai pedir, quero o mais barato e o melhor com tudo. Cara, você não tem como é que eles falam? É o bom, barato e indestrutível, sei lá. Cara, você tem que escolher 2 ou 3 qualidades. Você nunca vai conseguir todas de uma única vez. Sim. Né? Um ponto. Tablets antigamente, esses aqui foram todos construídos, por exemplo, com entradas USB, conexão RJ45, USB-C para você expandir e um monte de coisa assim. Aí os caras falam, não, preciso de um equipamento mais barato. Deixa eu ver se dá para mostrar na câmera. Tem aí o... Olha aqui. É pra ver? Kate! Dá não. Olha quantas entradas. Olha só, cadê meu foco? E do outro lado também, você pode ver que tem mais um monte de botão com um monte de função. E abre aqui. Olha, gente, dá pra conectar de tudo que é jeito. Então, esse aqui já é o mais industrial, né? Aí o pessoal veio e falou, tá, eu não preciso de tudo isso num primeiro momento. Aí veio a ideia do ET40. Tudo bem, pinos industriais para conexão de veicular, tal, etc. Só que aí a gente deixou para quê? Para os acessórios serem os caras de conexão. Então aqui, né, acho que eu vou acabar desconectando. Você pode ver que eu estou transformando. Olha isso, gente. Tava tudo escondido ali o tempo todo. Revelado. Olha o que tem de conexão. Eu posso conectar, por exemplo, gaveta de pagamento, eu posso conectar outros produtos. Eu tenho vários outros aqui. Posso conectar o nosso monitor externo. Detalhe, tudo isso nesse equipamento. Ele está conectado aqui, conectado nesse cara e ele se expande. Então o mercado falou, ok, dá uma enxugadinha no equipamento, mas assim, a gente quer sim essa parte de conectividade. Que legal. Então, por isso que... Fica clean, né? Fica limpo. Fica clean. Você não tem um montão de cabo enfiado aqui. E o melhor, né? O cliente, na verdade, ele acaba fazendo o quê? Ele entende que a Zebra pode chegar em tudo isso.
Que legal. Novamente, minha revenda, pelo amor de Deus, né? Nossos parceiros, principalmente, Vocês estão perdendo dinheiro. estão perdendo dinheiro, tem que mostrar todo esse ecossistema. Aí o cliente decide comprar o mais simples, ok, mas ele vai estar entendendo e entende, né, que aonde ele pode chegar. Esse é o principal recado. Sim. Se mostrar, é a mesma coisa que você, todo mundo andando na rua, todo mundo igual, o que se diferencia? É. Né? Como é que você faz? Você tem que falar bem, conversar bem, explicar bem. Quieto, ninguém vai ser. Todo mundo mesma coisa. Verdade. Tá? É isso, praticamente aqui. Que legal. Mais? E aí eu vou falar, que eu tô aqui pra tocar na ferida. Ah, meu Deus. A gente tem a impressão, pessoas que não sabem, quando a gente olha assim, fala assim, tá bom, mas esses tablets aí não vão acompanhar a inteligência artificial, não vão acompanhar a tecnologia nova. Às vezes tem a impressão, não, tô comprando uma coisa industrial, ele não vai estar no hype da tecnologia. Isso é verdade ou já é um mito morto pela zebra? Vamos lá. Aí você me pegou uma boa pergunta. Vamos no meio a meio. Tá. Se eu pegar, por exemplo, o ET60, que é o lançamento mais industrial, e aí ele fica nessa linha desses equipamentos cheio de conectores e tudo mais, ele já trabalha com processadores já prontos para inteligência artificial. Uau. Aí você fala assim, quer dizer que os mais antigos, que são com um processador, sei lá, um Qualcomm SD, alguma coisa assim, eles são mais tranquilos e tal, e não aceita? Aceita. O que acontece é o tipo de nível que você quer de inteligência artificial. Perfeito. Por exemplo, todos os equipamentos da gente, né, eles têm lá o mínimo para você trabalhar com visão computacional ou trabalhar com, por exemplo, reconhecimento de imagem e tal. Inteligência artificial é muito amplo, né? Se a gente começar a discutir sobre... Tem pessoas que falam, não, esse negócio de reconhecimento de imagem não é inteligência artificial. Já estava gravado. Então não é inteligência. Não, sim, é inteligência. Alguém teve... Então, assim, para resumir, tudo que a gente tem, a gente está de acordo com o mercado. E aí o pessoal fala assim, tá, mas como é que a Zebra vai facilitar a vida do pessoal para poder usar essa inteligência? Porque muitas vezes o pessoal vem e fala, pô, legal, o cara tá falando de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, esse bate com esse, bate com outro. A gente tem, por exemplo, dentro do nosso site desenvolvedor, APIs e APKs prontas para utilizar o que a gente tem mais moderno dentro dos recursos, dentro dos nossos equipamentos. Então você tem uma API pronta lá, por exemplo, como é que eu faço uma linha de programação? Você tem que desenhar lá, você tem que escrever trocentas linhas para fazer, esse objeto, eu quero que ele compare, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, essa água, com esse desenho que está aqui, eu quero que ele fale que é esse código aqui. E ele não está vendo esse código. A primeira vez o equipamento vai ver esse código, vai ver esse produto, e você vai fazer uma associação com esse aqui. Então a primeira vez você tira uma foto, e a segunda vez você faz uma leitura pelo código de barras. Aí você vai lá no banco de dados e vai lá, associei esse a esse. Numa linha de programação, você tem que fazer muitas linhas dentro de um programa para fazer isso. Aí o cara fala, não, eu vou ter que reescrever tudo de novo. A gente tem APIs e tem APKs e outras coisas dentro do site desenvolvido que já está dizendo, olha, faça isso a primeira vez, a gente grava e já devolve esse resultado para você, só para você encaixar essa linha de programação que seriam 10 linhas, eu vou colocar ela reduzida em uma linha, que é essa API, você vai conectar ele e vai colocar no teu software. Ou seja, o cara que tem um software mais antigo, ele não vai penar tanto para poder utilizar essa tecnologia. Que legal. Luiz, mas aí o cara quer chegar num nível de negócio que se o balançar também, ele quer saber o grau e... Não, aí você começa a entrar em outras coisas. Por que a gente faz isso? Porque o equipamento, e sempre, eu acho que eu falei isso em outras vezes também, o equipamento, o hardware, ele é o corpo, né? Sim. O software, o sistema, é a alma. Então, se não estiver bem conectado e se você não conseguir bem aproveitar aquilo ali, não dá. Então, de novo, temos equipamentos que vão sim com a linha de inteligência artificial, mais básica, reconhecimento de imagem, alguma coisa de OCR, que alguém vai levantar a mão e falar, não, mas OCR não é inteligência artificial. Aí a gente deixa para uma outra discussão, né? Mas vamos falar que visão computacional, sistema de imagem e todas essas coisas, ele está pronto para isso. Aí você pega o ET60, com novo processador, com mais memória, aí você já tem lá a possibilidade de você utilizar sistemas e ferramentas de inteligência artificial, inclusive na versão que a gente está lançando com Windows.
Que ele pega o novo chipset lá da Intel, com algumas coisas ali, e também faz esse tipo de situação. Aí você fala, ô Luiz, então quer dizer que cada vez que vai lançando, vocês também vão aprimorando? Sim, faz parte do negócio. Que legal. Né? Mas inteligência artificial está sempre no toque do pessoal. O ruim é como que quer ser utilizado. Claro. Né? Às vezes o cara faz tudo isso que eu falei sobre associar a imagem, o cara fala assim, legal, era só para ver. Isso. Aí você fala... Ai, que bacana. Que bacana, muito bom. Meu querido. Por isso que a gente deixa pronto. Porque aí eu falo, é fácil do pessoal implementar, não perdeu muito tempo, e o cara lá, pelo menos, ele tem uma ideia. Mas eu pergunto mais para pentelhar mesmo, porque é um tema que é novo para tudo, né? Não é só para o tablet, é para absolutamente tudo dentro do universo tecnológico. Inteligência artificial é uma novidade. E é assim, né? A inteligência artificial, para você ter uma ideia, dentro da própria Zebra, a gente tem as ferramentas, e uma delas está lá, é justamente a interação que você tem, por exemplo, quando você está fazendo uma atividade. E você deixar lá como se fosse um Zebra GPT, né? Um ZPT. E aí você coloca lá justamente para você estar interagindo, que é algo que facilita. Mas aí vai, como em termos práticos a gente transforma. Então, a gente vai ter a DevCon agora também, que é o negócio de desenvolvedores, não é aqui no Brasil, acho que é na Holanda. Então, toda vez tem essa discussão sobre o uso, como utilizar a inteligência, como conectar, por exemplo, a gente tem uma linha chamada FIS, né? Fixed Scanner e Machine Vision. E elas são o quê? Elas são câmeras com inteligência artificial, que elas vão pegar e entender exatamente qual que é, por exemplo, um formato de alguma coisa, e depois se aparecer outro produto com um formato um pouco diferente, ele fala, tem um problema aqui. Ele aprende. Mas tá bom, vou conectar isso aonde? Aí você começa a brincar das conexões. É com tablet, é com coletor, é com RFID. Então, é assim, toda hora esse assunto vai acabar surgindo. Porque se o próprio equipamento da gente também já está recebendo os chipsets para trabalhar com a parte que da suportam, né? Então você imagina que é um caminho sem volta. Que legal. Que papo legal, Luiz Rachia, gente, aqui explicando. Você que ainda misturamos não entendeu. Tudo, né? Misturamos, mas é isso, né? Tecnologia misturamos tudo. isso. A tecnologia não funciona mais separada, né? É verdade. Ela tem que estar conectada em algum outro lugar. Tudo funciona assim. A gente fala sobre as empresas, né? Vira e mexe a gente tem papo aqui, falando, eu vim falar sobre essa solução de caneta para escrever no tablet. E aí que você começa a puxar o fio, daqui a pouco você está falando de geopolítica, de guerra, empresas chinesas, americanas. Como que isso vai afetar, como não vai afetar. E tá tudo agora. Não existe mais o. É engraçado, né? Porque antes a nossa vida era casa, trabalho e escola. Né? Agora não existe mais, está tudo misturado, tudo é uma coisa só, tudo está conectado. E eu acho que quem ousar falar desses assuntos sem conectar com o resto, vai estar falhando. É verdade. É tudo conectado, não tem como, né? Eu acho que vou dar, assim, você puxou um negócio. A visão da Zebra, quando a gente falava sobre produtos, falava alguma coisa, o pessoal falava assim, nossa, a Zebra é muito técnica. Né? Você falava, nossa, os nossos estudos eram muito técnicos. Qual a tecnologia do futuro? Para onde que vamos? Como é que nós vamos? Tal. E uma das últimas, né, que você tem vários estudos, um deles é assim, que a maioria do processo, inclusive por causa da Covid, era aquele negócio, quem é o principal na indústria? Cara, entregar os produtos e as coisas de consumo na casa do cliente que não pode sair. Cliente final. 2022 passou, aí deu aquela queda, tudo aquele negócio, e de repente veio um novo estudo. O novo estudo é como o usuário, o colaborador, a pessoa que trabalha na empresa, que trabalha na separação dos equipamentos, que trabalha no planejamento do processo, como ele está se sentindo? Qual tecnologia que para ele é mais fácil de utilizar? Como é que ele pode se adaptar melhor à tecnologia? E aí apareceu nesse estudo justamente que assim, mais de 40% das empresas, o foco delas agora é o que a gente chama de trabalhador conectado. E aí inclusive, foi um dos temas que a gente acabou desenvolvendo durante as palestras e algumas coisas durante o ano de 2024, se estende para 2025 dizendo o que o colaborador precisa para estar bem. Porque um dos pontos a maioria do pessoal fala, cara, depois de 6 meses de trabalho,
O cara chega lá e fala, não quero mais trabalhar aqui. O equipamento é ruim. Eu não consigo fazer. Ah, o sistema do cara não funciona. O equipamento é velho. E todo mundo falando, não, joga lá qualquer equipamento lá pro colaborador que ele vai trabalhar. Grandes empresas estão sofrendo com isso e grandes empresas estão olhando isso com um pouco de carinho. Então, não é mais o cara de TI opinando, não é mais só o cara da operação opinando, mas é o pessoal do bem-estar, é o pessoal da governança, olhando também, dizendo assim, essa tecnologia, ela ajuda o colaborador a sair mais cedo? Esse equipamento ele é mais leve? Esse equipamento não tem problema? Então, a gente tem vestíveis hoje que pesam menos de 50 gramas, que é o equipamento do que você usa na mão. E quando a gente falava de vestíveis há 5 anos atrás, a gente estava falando de 300 gramas e estava falando, nossa, é leve. Porque teve equipamento que chegou a pesar 700 gramas. E aí o pessoal falou, não, é impossível usar. E hoje a gente está falando de equipamentos de menos de 50 gramas, com bateria, com tudo certinho funcionando. Que legal. E aí o pessoal fala assim, e o que isso ajuda no pessoal? Ah, mas tem que estar conectado ao sistema. Então você tem um bem-estar do colaborador usar o equipamento, com o sistema que tem que estar pronto para isso, com a pessoa de gestão da operação, conectado com cada TI para dar o suporte para aquele negócio não parar, para o cara não ficar irritado. Ou seja, tudo acaba caindo aonde? No colaborador. Então, por mais que o pessoal fale, não tem que investir, daqui a pouco vem um colaborador e fala assim, cara, não quero mais trabalhar aqui. Não aguento mais. Não aguento mais, é ruim os equipamentos. E a mão de obra está se tornando escassa para algumas atividades. Então esse negócio dele pegar e treinar a pessoa por mais de 2 meses e o cara ir embora... Custa muito. É muito dinheiro, muito mais do que a diferença que você paga de um equipamento bom para um equipamento médio. Porque às vezes a pessoa fala, a diferença está 20%, eu vou comprar o outro. E no fim das contas... O indireto que não, a galera não põe na conta. Mas é incrível, mas por isso que você falou sobre a gente falou de geopolítica tal, etc. Mas é que assim, tudo está envolvido. Tudo está envolvido. Você vê que a gente deu um enrolation, né? Falou lá e pô, caiu de novo na operação. Então a escolha de um equipamento, a escolha de uma solução, ela não está voltada para só o cara de TI ou só o cara da operação. Sim. É o colaborador. Exatamente. O colaborador. E você falou uma coisa aí no meio que saltou aqui no meu ouvido, que é o seguinte. Imagina o cara, sexta-feira, final do expediente, louco para ir para casa, e aí um tablet vagabundo, que não é um tablet profissional da Zebra, me resolve fazer uma atualização e trava a vida do cara. Gente, sinto muito, queridos. O cara vai jogar aquele tablet na parede. Vai. Então vai isso, jogar, só que antes de jogar ele vai ligar pro cara da TI e falar assim, dá um jeito aqui. Aí o cara, eu tô indo embora. Aí o cara falou assim, aí chega o cara da operação e fala assim, mano, vai deixar ele faturar um caminhão. Porque o pessoal olha um tablet. Olha isso. Só que aí um tablet é para fechar o caminhão que precisa, por exemplo, pegar a rota da noite. Um tablet. Então. Uma linha de produção. Por conta de um pallet, que ele não conseguiu embarcar, o que deu problema, ele impacta diretamente no faturamento da empresa. Sim. Um dia de faturamento da empresa que o cara deixa naquela noite, se for um final de semana, o cara fica 7, 8 dias sem receber. Aí você fica pensando, fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. É uma falha de um equipamento, uma operação que falhou por causa daquele equipamento, vai impactar diretamente no recebíveis da empresa. Gente, me deu até uma ansiedade, uma taquicardia. Luiz, cara, muito obrigado por esse papo. Passou eu que agradeço. Assim, ó. Foi o quê? 10 minutos? Foi 10 minutos, eu acho que a gente bateu o papo aqui. Meu Deus. Gente, se você não entendeu ainda a importância dos tablets industriais, eu não sei o que fazer pra você entender. Tá bom? Você vai fazer um curso numa faculdade, não precisa. Assiste esse podcast. Luiz Rachi aqui deu uma aula sobre a importância dos tablets na vida das empresas. Luiz, deixa seu recado final, sua mensagem final para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Bom, primeiro acho que é agradecer pela oportunidade, né? Porque esse é um assunto que sempre está em pauta, mas essa foi uma oportunidade de estar passando essas informações. Lembre-se, né, que a gente está trabalhando sempre em conjunto. A Zebra ela trabalha através de canais, então eu preciso que os canais estejam muito bem conectados, né? A Scansors precisa estar bem conectada também com os canais para isso. E a gente tem um monte de treinamento de tablets também no nosso site. Então, além do material que vocês fornecem, né, que estão desenvolvendo, também tem os materiais da Zebra ali que estão disponíveis. E assim, estamos acessíveis. E agradeço mais uma vez aí pela participação com vocês. Eu que agradeço, seja sempre bem-vindo e volte mais vezes. Voltaremos. E é isso, pessoal, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você gostou?
Compartilha, curte, ajuda muito. A gente manda pro seu chefe. Você que assistiu e falou, meu Deus, eu preciso disso. Não quero mais sair atrasado na sexta-feira. Manda pro seu chefe, manda pros seus amigos e vamos divulgar, que os tablets podem ajudar aí muito a facilitar a sua vida. E é isso, eu sou o Alberto Viçoso, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Scancast. Valeu!